Bom dia, irmãos. O que houve? A minha esposa está rindo. Eu estou com a gravata torta? Não, estou sem gravata. Ah, dei um bom dia. É que, olha, essa noite a Mitil, ela tossiu a noite inteira, então eu acho que eu peguei a gripe dela, viu? Então eu vou puxar o lenço aqui várias vezes durante a minha mensagem, mas é bom, né? Porque quando a gente fica gripado, a voz também fica mais grossa, né? E parece até voz de homem, né? Mas eu sou grato a Deus porque Ele me designou para trazer a mensagem no dia de hoje. E justamente o tema da mensagem de hoje é gratidão, né? Agora, tem o seguinte, geralmente quando o presbítero é convocado para trazer a mensagem, é porque os pastores estão fora da igreja, né? Hoje estão todos aí, né? Bonitinho assim, né? Todos eles assim com a anotação para dar nota depois, né? No final eles vão levantar aquela, né, 10, né, 9. Mas na realidade assim, que a mensagem de hoje primeiro é para mim. E essa mensagem é também para os pastores, né? O pastor também tem que ouvir algumas verdades, né? Não é só passando sermão na gente, né? Mas também tem que ouvir as verdades de Deus. E é para toda a congregação, né? Então, vamos ver se não está ligado aqui o meu monitor. Agora sim. Está passando lá atrás? Tá, então. Então é o seguinte, muitas vezes a gente não encontra, né, motivos para agradecer a Deus. E porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente prefere, ou a gente vem à memória da gente, somente as coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? E a gente esquece das bênçãos que a gente recebe. E de acordo com uma enquete que foi feita, né, uma pesquisa, uma semana depois da mensagem, as pessoas se lembram só de 25% daquilo que foi dito a semana passada, né? Então, por isso eu trouxe 4 motivos para nós sermos gratos a Deus, porque daqui a uma semana vocês vão lembrar de um, pelo menos, né? Então, 4 motivos para agradecer a Deus. E o texto dessa mensagem de hoje, ele está lá em 1 Timóteo, eu vou projetar que fica mais fácil, né? Para que todos possam acompanhar comigo essa leitura, na mesma versão. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Lembre-se bem desses termos aí, blasfemo, perseguidor, insolente, né? Nós vamos voltar a essas palavras posteriormente. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É Paulo falando, hein? Paulo falando que ele é o principal dos pecadores. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, né, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Nós vamos falar nessa palavra também. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, o cântico fala, mas real, né? Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Eu vou até tomar uma água para passar o nervosismo aqui, tá? Porque, mesmo que eu já tenha pregado algumas vezes, né, sempre é a primeira vez, né? Porque realmente a responsabilidade que é colocada sobre os ombros do mensageiro é muito grande. E muitas vezes, né, nem sempre o mensageiro traz notícias boas, né? E aí todo mundo quer matar o mensageiro, né? Mas a mensagem é que é de Deus, né? Então não matem o mensageiro. Mas por falar em gratidão, realmente, que é o tema desta mensagem de hoje, é que existe um ditado que fala que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Quando nós guardamos no coração as bênçãos que nós temos recebido ao longo dos anos, nós não temos outra alternativa a não ser agradecer a Deus. Conforme nós cantamos no hino essa manhã, né? Quantas bênçãos diz e quantas são. Se nós formos contar todas as bênçãos que nós recebemos de Deus ao longo dos anos, nós vamos ficar surpresos de ver quanto Deus já fez. No entanto, como eu falei no começo, é muito mais fácil a gente se lembrar das coisas ruins que aconteceram, das provações, das tribulações pelas quais nós passamos, do que a gente se lembrar das bênçãos de Deus. Hoje, a palavra gratidão parece que caiu em desuso, né? Nós somos de uma geração que desaprendeu a agradecer. Só para dar um exemplo, num dia tinha lá no supermercado, tinha lá um senhorzinho que deu uma maçã para uma menininha assim de 5 anos, né? Aí a mãe da menininha olhou para ela e falou assim: filhinha, o que você deve dizer para o senhorzinho, para o vovô? Ela falou assim: o senhor lavou a maçã? Exatamente, né? A gente desaprendeu a agradecer. Mas na correria do cotidiano, nós não temos realmente tempo nem para enumerar as bênçãos, muito menos para agradecer. E por esse motivo que esse texto aqui de 1 Timóteo me veio à mente, porque Paulo inicia o texto falando assim: sou grato a Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. E dessa forma é o seguinte, mas por que Paulo, né, falou sobre essas coisas? Será que Paulo tinha algum motivo para agradecer a Deus? Nós vemos o seguinte, que Paulo, ele passou por tribulações que muitas vezes nós nem podemos imaginar. Eu queria fazer uma pequena pesquisa aqui, enquete aqui dentro, né? Queria saber assim, se alguém aqui já passou por alguma tribulação. Levante a mão. Então, certamente todos se lembram, né, das tribulações pelas quais você passou, né? Provavelmente passaram por mais de uma tribulação. Mas eu queria aqui dizer quais foram as tribulações pelas quais Paulo passou, né? Está lá em 2 Coríntios, vocês não precisam abrir, porque eu vou projetar, né? Ele passou por essas provações que estão aí. 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas praticada pelos judeus. 39 porque 39 era o limite que a lei permitia chicotear uma pessoa, né? E por 5 vezes ele recebeu esses açoites. 3 vezes ele foi fustigado por varas. Uma vez foi apedrejado. Alguém já foi apedrejado aqui alguma vez? Só eu? Não. O pessoal costuma jogar pedra nos corintianos, mas na realidade eu não fui, não. Sofri 3 naufrágios, né?
alguns, acho que a maioria nem andou de navio, quanto mais sofrer naufrágio, né? E ele passou, por causa desse naufrágio, uma noite e um dia dentro do mar, na água do mar. Ele passou por perigos de salteadores. Ele falou que trabalhou em meio a fadigas, muitas vezes sem dormir durante a noite. Passei fome e sede, passei frio e nudez. Olha, eu acho o seguinte, que diante das tribulações pelas quais Paulo passou, as que eu passei não representam nada, né? E muitas vezes a gente tem essa tendência de pensar que a nossa tribulação, a nossa provação é maior que a do meu colega do lado aqui. Mas se aqui, nesta igreja, se vocês, cada um contar para o outro a provação pela qual passou, provavelmente você vai começar a pensar, nossa, eu não passei por nada. O meu irmão aqui do lado sofreu muito mais e está sofrendo ainda talvez, né? E por esse então é o primeiro motivo de agradecimento a Deus. Paulo passou por todas essas tribulações. Qual foi a reação de Paulo? Está lá no texto que nós lemos, né? Que é: agradeço a Jesus que me fortaleceu. Paulo não pediu para não passar por tribulações, mas ele pediu que Jesus o fortalecesse para que ele pudesse então suportar as provações. E por esse motivo, primeira razão de agradecimento é porque Deus nos fortalece. Todos aqui levantaram a mão dizendo que já passaram por provações. Quantos aqui presentes sobreviveram às provações? Se você está aqui hoje é porque sobreviveu, né? Mas se você passou pela provação e está aqui hoje, firme na fé, é porque Deus o fortaleceu. E isso é motivo de gratidão a Deus. Você já agradeceu por isso? Será? Bom, então é assim, diante de tudo que ele viveu, Paulo diz: sou grato a Jesus que me fortaleceu. Porque Paulo tinha consciência de que pelas próprias forças ele jamais conseguiria suportar as provações pelas quais ele passou. Ele tinha consciência de que se ele passou por tudo isso, é porque Deus o sustentou, Deus o fortaleceu. Segundo motivo de agradecimento a Deus: Deus nos considera dignos de sua confiança. No versículo 12, em seguida, né, que Paulo agradece a Jesus que o fortaleceu, ele diz assim: agradeço a Jesus que me fortaleceu e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu confesso o seguinte, que cada vez que eu sou convocado para alguma tarefa na igreja, eu logo penso, puxa, é duro, né? Que dificuldade, né? Não é fácil, né? Mas nós temos que considerar isso um privilégio de Deus, que Deus nos concede, porque se Deus nos designa para alguma tarefa, é porque Ele confia em nós, porque Ele diz: você é digno de fazer essa tarefa, e você pode fazer porque eu vou estar com você. Então esse é um segundo motivo, né, para que a gente possa agradecer a Deus. Seja o que for que Deus designou você para fazer nesta igreja, seja grato a Ele, porque Ele te dá essa possibilidade de ser útil no ministério de Deus aqui na terra. Paulo, talvez, assim como eu, tenha dificuldade de muitas vezes de entender por que Deus me escolheu. Porque Paulo, você se lembra como é que ele achava que ele era? Ele falou que ele era blasfemo. Blasfemo é uma pessoa que critica, né, que calunia a Deus, né, que injuria a Deus. Mas ele tinha dificuldade de entender por que ele me escolheu.
mesmo eu sendo tudo isso que ele disse lá naqueles versículos. Aí nós temos então o terceiro motivo da nossa gratidão a Deus. Porque Ele desconsidera o nosso passado e nos trata com misericórdia. Você já pensou se Deus fosse julgar você por todos os pecados que você cometeu no passado? Provavelmente aqui todos nós estaríamos mais do que condenados. E no entanto, Paulo fala assim: poxa, por que ele me escolheu para ser apóstolo, sendo eu o principal dos pecadores? É porque Deus esqueceu-se do passado que Paulo tinha apresentado e tratou a Paulo com misericórdia. Então, justamente, os três adjetivos que Paulo fala, né? Blasfemo, alguém que difama a Deus, alguém que ridiculariza o nome de Cristo. Ele era perseguidor, aquele que ficava procurando os cristãos para os prender, para os ferir e, se necessário, para os matar. E ele diz que ele era insolente, ou seja, alguém que é arrogante, alguém que maltrata alguém somente com a intenção de humilhar a pessoa. Então, como diria a Amitil, esses são os adjetivos qualificativos de Paulo, né? O pedigree de Paulo era esse aí: blasfemo, perseguidor, insolente. E no entanto, Deus o escolheu para o seu ministério. Mas como Deus se esquece de que Paulo foi tudo isso, né? Porque lá em Miqueias está escrito assim, que Deus terá compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele se esquece dos nossos pecados, Ele os lança nas profundezas do mar. E aí então, nós temos um quarto motivo para agradecer a Deus. Eu acho que todos nós aqui já pudemos provar da bondade, da paciência, da longanimidade de Deus. Se Ele não fosse longânimo, ou seja, que tivesse um longo ânimo, né? Nós não estaríamos nem sequer vivos. Porque Ele é paciente, Ele é misericordioso, que nos perdoa todos os pecados e se esquece deles. Muitas vezes a gente, quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente, claro, fica magoado, né? Mas a pessoa vem e chega assim: olha, eu queria pedir perdão pelo que eu fiz. Aí qual que é a nossa reação? Eu perdoo, mas não esqueço. Então, mas Deus, Ele perdoa e se esquece completamente dos nossos pecados. Por isso é que foi concedida essa misericórdia. E Paulo fala assim: eu que era o principal dos pecadores, fui designado apóstolo, fui perdoado por Deus. Quanto mais você, ou vocês, que não cometeram, que não são os principais dos pecadores, porque o principal é Paulo, né? Então, Paulo não se achava merecedor da graça de Deus, mas Deus desconsiderou seus pecados e o perdoou. Depois o Paulo que está lá atrás corta essa cena do só o nariz, né? Mas por falar em questão de merecer perdoar os pecados, eu queria aqui contar, talvez pela enésima vez, sobre a vida do meu tio Carlos, né? A minha avó, ela teve 9 filhos e ela orou a vida inteira pela salvação desses 9 filhos, né? Orava todas as manhãs, todas as madrugadas, né? Pelos 9 filhos. E todos os filhos foram se convertendo, um a um.
E alguns dos filhos se converteram somente depois da morte da minha avó. E esse meu tio Carlos era o único que não queria saber nada de Deus. E o tio Carlos ficou doente, ele foi internado lá na Beneficência Portuguesa, e chegou um momento em que os médicos falaram: olha, ele não vai ter mais muito tempo de vida não, né? E ele estava lá na UTI da Beneficência. E chegou num sábado à tarde, a minha tio e eu falamos: vamos visitar o tio Carlos, né? Tá, vamos lá, vamos visitá-lo, né? E chegamos lá, acho que eram umas 4 horas da tarde no hospital, subimos direto lá para a UTI, e chegando lá na UTI, tinha uma pessoa que estava atendendo lá, e ela falou assim: olha, as visitas somente às 8 horas da noite. Ai, eu fiquei assim, a minha tia ficou chateada também, e a gente não sabia o que fazer, né? Porque eram 4 horas, a gente queria falar com o tio Carlos, né? E aí nós sentamos num banquinho ali na porta da entrada da UTI, ficamos lá sem saber o que fazer. De repente passou uma enfermeira, e essa enfermeira então, ela falou assim: vocês estão querendo entrar na UTI? Falei: olha, a gente queria visitar o meu tio, né? Aí o que acontece? A enfermeira falou assim: bom, eu vou deixar vocês entrarem, mas só 5 minutos, hein? 5 minutos para vocês falarem e sair correndo, né? A gente ficou super feliz, entrou correndo lá na UTI, encontrou o tio. Ele estava com uma máscara de oxigênio, assim, estava, sabe, com aquela ofegante, né? E a gente entendeu que ele realmente estava nas últimas, né? E aí seguramos a mão dele, ele olhou para a gente, reconheceu, até deu um sorriso. E aí nós fomos direto ao assunto, né? Porque nós tínhamos 5 minutos. E aí a minha tia falou assim: tio, o senhor não quer aceitar a salvação de Jesus? Aí o que ele falou? Ele falou assim: eu não mereço, né? Eu não mereço, né? E aí a minha tia falou assim: o senhor merece, né? E todos aqueles que reconhecem que Jesus já pagou pelos seus pecados merecem a salvação que está em Cristo. Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador merecem a salvação. E aí nós insistimos: tio, se o senhor quer aceitar esse Jesus, simplesmente diga amém. E ele, com a voz bem clara, falou amém. E aí naquele momento ele aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal e mereceu receber essa salvação, né, que estava em Jesus Cristo. E nós saímos de lá radiantes, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: todos nós somos merecedores da salvação que está em Cristo Jesus e somente nele. Eu queria fazer também um outro parêntese nesse momento, porque eu sei que, e Deus me revela isso, que neste lugar, neste templo, existem pessoas que cometeram alguma falha no passado, pessoas que talvez cometeram uma falha com alguém, com uma outra pessoa, não somente para com Deus, e que não conseguem se perdoar. Pode ter até obtido perdão da outra pessoa, mas não consegue se perdoar. Existem pessoas aqui dentro desse templo que carregam um fardo pesado, porque cometeram alguns erros de relacionamento com familiares. E esses erros que foram cometidos há tempos continuam latejando na sua mente, como se fosse um jugo pesado que tem que carregar o resto da vida.
Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse fardo, esse jugo, não vem de Deus. Este jugo é algo que Satanás coloca sobre vocês, porque Satanás, ele é o acusador. Ele continua a nos acusar de coisas que nós fizemos no passado, das coisas que já foram perdoadas por Deus, das coisas que já foram perdoadas por outras pessoas, mas Satanás continua a nos acusar disso. E isso aí nos traz um peso na consciência, um peso sobre nossos ombros, e que nos impede de levar uma vida feliz, uma vida renovada, uma vida plena. Saiba que qualquer pecado, qualquer falha que você tenha cometido para com Deus ou para com outra pessoa, já foi pregado lá naquela cruz juntamente com Cristo, e você está livre desse fardo daqui para frente. Existe uma palavra que eu deixo aqui para vocês, em Romanos 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para com os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, nem de Deus, nem das pessoas. Você é uma pessoa totalmente livre, você é totalmente justificada pelo sangue de Jesus. Aproprie-se dessa palavra, agradeça a Deus, dê glórias a Deus por isso. Fecha o parênteses, né? Mas, da mesma forma como nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, muitas vezes, ou muitas e muitas mais vezes, a gente deixa de agradecer a pessoas que nos têm abençoado a vida inteira, e a gente não tem, parece até natural, né? Alguém abençoar a gente, né? E a gente não tem agradecido, a gente não tem demonstrado a nossa gratidão. Sabe que na Segunda Guerra Mundial, viveu lá na Alemanha uma menina chamada Ana Frank. Ela era alemã, mas de origem judaica, né? E quando o partido nazista, né, o partido que era dirigido pelo Hitler, subiu ao poder, os judeus começaram a ser perseguidos lá na Alemanha. Então, para fugir dessa perseguição, Ana Frank e sua família se mudaram para Amsterdã, para fugir justamente da perseguição que os nazistas estavam impondo sobre os judeus. E em Amsterdã, o pai de Ana, que chamava Otto, ele abriu uma pequena fábrica. Ele fabricava condimentos, né, para colocar nos alimentos e tal. Montou essa fabriquinha lá em Amsterdã e estava tocando a vidinha lá. Só que o exército nazista invadiu a Alemanha. E a perseguição começou novamente para os judeus que moravam lá o exército nazista invadiu a Holanda, né? E começou a perseguição aos judeus que moravam lá em Amsterdã. E aí começaram a deportar todos os judeus para os campos de concentração. E Ana e a família, a Ana tinha a irmã mais velha e tinha os pais e mais 4 conhecidos, e se esconderam no sótão dessa fábrica. Fizeram uma passagem secreta. Na frente tem uma estante com livros, e atrás dessa estante então tinha uma passagem secreta que dava para esse sótão, e eles se esconderam lá.
o mês passado a minha tia e eu tivemos a oportunidade de visitar esse lugar, né? Esse sótão, lá em Amsterdã. E o que acontece? Ficaram lá mais de 2 anos, escondidos. E era terrível, porque 8 pessoas morando num sótão, e tudo ali em comunidade, né? E não podiam conversar durante o dia, porque senão fazia barulho e alguém podia descobrir. E não podiam também andar, né? Porque alguém ia ouvir que tinha gente andando lá no sótão. Então, tinha que ficar em silêncio. E durante esse tempo todo em que ficaram lá, Ana começou a escrever um diário. E ela escreveu durante quase 3 anos esse diário, né? A gente pôde ver a letrinha dela lá nas escritas. E uma das coisas que me marcaram e que estava escrita nesse diário é que ela escreveu, deixa eu ver se está aqui no... Essa é a Ana, né? Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é maior que a gratidão. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é maior que a gratidão. Eu fico pensando, poxa vida, né? Tem gente que abençoa a gente o tempo todo. A gente pensa também nos nossos pais, né? Para começar, né? O tempo todo lá, sustentando a gente, orando pela gente, dedicando suas vidas, se sacrificando pela gente, e muitas vezes a gente não deu uma palavra de amor, de carinho, de gratidão para essas pessoas. Depois que as pessoas morrem, aí a gente leva um monte de flores lá no túmulo, né? E por esse motivo é que Ana escreveu que os mortos recebem mais flores que os vivos. Poxa vida, nós não temos que dar flores para quem já morreu, nós temos que dar flores em vida. Nós temos que demonstrar o nosso amor durante a vida. Não adianta depois que morre encher o túmulo de flores, né? E por isso que eu volto àquela palavra que diz que a gratidão é a memória do coração. Se o nosso coração está somente cheio das coisas ruins que aconteceram, nós jamais vamos ter motivo para agradecer, nem a Deus, nem a qualquer pessoa. Mas, se a gente começar a rebuscar, né, o nosso coração, nós vamos encontrar tantas e tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas e que a gente tem deixado de agradecer. Por esse motivo eu digo assim que o Evangelho é uma coisa prática, né? Aqueles 4 motivos talvez sejam uma teoria, mas o Evangelho é uma coisa prática. Se você tem alguém que te abençoou durante a tua vida, que te fez um bem, que esteve com você no sofrimento, na alegria, agradeça essa pessoa. E agradeça antes que seja tarde, né? Eu digo assim: expressem a sua gratidão antes que seja tarde, antes que elas deixem o seu convívio, ou quando elas não puderem mais entender o que você fala, ou quando não se lembrarem mais quem é você. Eu me lembro até hoje, né, quando a mãe da minha tia vinha lá em casa, né, ela já estava com quase 100 anos de vida. Aí eu entrava em casa, ela estava lá sentada junto da minha tia, né? Ela cutucava a minha tia e perguntava: quem é esse cara? E acontece isso é vida real, né? A vida real é assim. As pessoas hoje estão com você está brincando, conversando, você não agradeceu, mas chega um momento que elas não vão te entender mais, não vão mais te reconhecer, e aí não adianta querer agradecer, né? Dessa forma, então, o que eu queria
dizer é que fale então essa palavra de gratidão. Mas aí você pode falar assim: não, mas a pessoa sabe que eu sou grata para ela. A pessoa sabe que eu a amo. Sim, mas tem também um trecho do livro lá de Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe, que fala que os ouvidos anseiam por ouvir aquilo que o coração já sabe. A pessoa pode saber que você é grata, a pessoa pode saber que você ama, mas os ouvidos querem ouvir. E Deus também quer ouvir. Deus sabe que você é grato a Ele, mas Deus quer que saia da tua boca essa palavra de gratidão a Ele. Eu quero agradecer a Márcia que tocou a música O Amigo Leal, né? Que é uma música que tem me acompanhado a vida inteira, desde a mocidade, e que me faz também lembrar das bênçãos que Deus tem me dado ao longo da minha vida, né? Quero agradecer a todos que me ouviram com paciência, que sem dormir, e que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por este motivo, por esse momento de ouvir a tua palavra, que é uma palavra dirigida a todos nós, uma palavra que sabemos deve ser praticada por todos nós. Mas nós queremos pedir ao Pai que o Senhor realmente coloque no nosso coração, traga à nossa memória, todas as bênçãos que temos recebido ao longo de todos esses anos. E que a tua graça, Senhor Deus, continue sendo derramada de forma abundante sobre cada membro desta igreja, sobre cada visitante que esteve esta manhã. E que todos nós possamos ser edificados por esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora os pastores podem levantar as plaquinhas aí com as notas.